Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje eu estou trazendo uma questão da Escola Naval, uma questão muito bonita, envolvendo sistemas de equações e o termo geral de um binômio de Newton. Então vamos lá, vamos começar lendo a questão. O par ordenado xy de números reais, com x diferente de zero e y diferente de zero, que satisfaz o sistema 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 3 quartos, e 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado igual a 5 sobre 16, em que x é o menor elemento do par. Então, se P é igual a 3x mais y, encontre o termo de ordem P mais 1 do binômio x ao quadrado z sobre raiz quinta de 143 menos y ao quadrado elevado a 15 e assinale a opção correta. Aqui nós temos então as alternativas. Então vamos lá, como que nós vamos começar resolvendo essa questão? Então eu vou usar uma outra folha aqui, para não carregar muito a nossa folha ali inicial, onde eu vou inicialmente reproduzir o sistema. Então ó, eu vou chamar de A 1 sobre x, então eu vou chamar 1 sobre x de A, e 1 sobre y eu vou chamar de B. E assim o nosso sistema vai se transformar no seguinte sistema. Então nós vamos ter A mais B igual a 3 quartos, e A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 5 sobre 16. Então agora esse é o sistema que nós vamos trabalhar, certo? Então, galera, ó, eu pensei numa estratégia para resolver esse sistema aqui, uma estratégia bem interessante. Lembrando aqui do produto notável A mais B ao quadrado, nós sabemos que isso aqui é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Note que aqui eu tenho A ao quadrado e B ao quadrado. Para eu conseguir escrever isso aqui como A mais B ao quadrado, só está faltando o 2AB, certo? Então eu vou somar em ambos os membros, vou chamar essa equação aqui de 1 e vou chamar essa equação aqui de 2. Então eu vou somar 2AB em ambos os membros da equação 2. Então eu vou ficar com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado no primeiro membro. E do segundo membro eu vou ficar com 5 sobre 16 mais 2AB. Bom, fazendo isso eu ganho o direito de escrever essa expressão toda aqui, ó, como A mais B ao quadrado. Então eu vou ficar com A mais B ao quadrado, tudo isso igual a 5 sobre 16 mais 2AB. E por que eu fiz isso? Porque o valor de A mais B eu sei da equação 1, ó. Então eu sei que A mais B vale 3 quartos. Então no lugar do A mais B eu vou trocar por 3 quartos. Então eu vou ficar com 3 quartos ao quadrado, mais 3 quartos ao quadrado é 9 sobre 16. Esse 5 sobre 16 que está somando no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro subtraindo. Então vai ficar menos 5 sobre 16. Tudo isso igual a 2AB. Então vamos lá, seguindo com o nosso raciocínio. Então nós vamos ficar com 9 sobre 16 menos 5 sobre 16, 4 sobre 16. Simplificando numerador e denominador por 4, nós vamos ficar com 1 sobre 4, né? Porque nós teríamos 4 sobre 16. Dividindo em cima e embaixo por 4, 4 dividido por 4 é 1, e 16 dividido por 4 é 4. Então, nós concluímos que 1 quarto é igual a 2AB. Passando esse 2 aqui para baixo, dividindo agora, nós vamos chegar em AB igual a 1 sobre 8. Isolando o A, nós vamos chegar que o A vale 1 sobre 8B. Então, assim, nós determinamos que o A vale 1 sobre 8B. Certo? Agora, nós vamos vir na equação número 1 e trocar o A por 1 sobre 8B. Então, nós vamos ficar com A, que é 1 mais 1 sobre 8B. Então, ó, 1 sobre 8B mais B. Isso igual a 3 sobre 4. Multiplicando todo mundo por 8B,
nós vamos ficar com 1 mais 8b vezes b, 8b ao quadrado. Isso aqui igual 3 vezes 8b. Tudo isso aqui dividido por 4. Então, nós vamos chegar em 8b ao quadrado mais 1. Esse 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3 é 6. Então, vai ficar 6b. Já vou passar para o primeiro membro subtraindo. Então, vai ficar menos 6b. Tudo isso aqui igual a 0, né? Porque do lado direito não sobrou nada. Porque o que tinha aqui eu passei para o primeiro membro. Então, reagrupando essa equação aqui, nós vamos chegar em 8b ao quadrado menos 6b mais 1 igual a 0. Bom, então agora nós vamos resolver essa equação do segundo grau, pela famosa fórmula de Bhaskara. Então, quem que é o delta dessa equação? É menos b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes o a, que é 1, né? No caso aqui é o b, né? Coeficiente do b ao quadrado. Então, vai ficar menos 4 vezes 8 vezes o c, que é 1. 4 vezes 8, 32. Então, isso aqui vai ficar 32. 36 menos 32, 4. Então, nós concluímos que a raiz quadrada do nosso delta é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, vou continuar aqui na frente, ó. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Menos b, que é 6, né? Então, vai ficar menos 6, que é 6 positivo. Então, nosso b é igual. Mais ou menos a raiz de delta, que nós vimos que vale 2, dividido por 2 vezes o carinha que multiplica o termo ao quadrado. 2 vezes 8 é 16. Então, daqui nós concluímos que o b, ele vale 6 mais 2 sobre 16. 6 mais 2, 8. 8 sobre 16, meio. Ou o b, ele vale 6 menos 2, 4. 4 sobre 16, 1/4. Então, nós vamos ter que fazer algumas análises agora. Ou b vale meio, ou b vale 1/4. Mas nós vimos aqui em cima que o a, ele vale 1 sobre 8b. Então, ó, como a, vamos escrever aqui, como a vale 1 sobre 8b, então nós temos, se o b for meio, então, ó, se o b for meio, isso aqui vai implicar que o a vai ser 1 sobre 8 vezes meio. 8 vezes meio é 4. Então, o a vai valer 1/4. Isso aqui se o b for meio. Agora, por outro lado, vou continuar aqui na frente. Então, por outro lado, se o b for 1/4, então o nosso a, ele vai ser 1 sobre 8 vezes b. Mas o b, eu estou supondo que vale 1/4. E 8 vezes 1/4 é 2. Então, o a vale meio. Bom, agora nós vamos voltar para a nossa variável inicial, né? Eu falei lá no início do problema que o a vale 1 sobre x e que o b vale meio. Então, ó, o a, ele vale 1 sobre x e o b vale 1 sobre y, perdão. O b vale 1 sobre y. Bom, será que nós podemos ter o a igual a 1/4 e b igual a meio? Vamos ver. Bom, se o a for 1/4, então nós vamos ter que 1/4 é igual a 1 sobre x. De onde nós concluímos, se 1/4 é igual a 1 sobre x, então o x tem que ser 4. E o b, quando o a vale 1/4, o b vale meio. Então, o b não é 1 sobre y. Então, nós temos que meio, o b vale meio. Isso aqui é igual a 1 sobre y. De onde nós concluímos, então, que o y tem que valer 2, correto?
Pergunto, isso pode acontecer? Não. Por que isso não pode acontecer? Porque lá no começo do problema, ele fala que o x, ou seja, a primeira coordenada do par, ela é o menor elemento, ó. Ele é o menor elemento do par. E aqui nós estamos tendo um caso onde o carinha que é o primeiro elemento do par, ele é maior que o segundo. Então isso não pode acontecer. Então, ó, o A, ele não pode ser um quarto. Então, o A ele tem que ser meio. Então, ó, para A igual a meio, separar aqui para não ficar mal organizado. Então, para A igual a meio, nós temos, quem que é o A? 1 sobre x. Então, nós vamos ter 1 sobre x igual a meio. De onde nós concluímos que o x vale 2. Bom, se o A vale meio, o B tem que valer 1 quarto. Mas quem que é o B? O B é 1 sobre y. Então, 1 sobre y tem que ser igual a 1 sobre 4. De onde nós concluímos que o y vale 4. Agora sim, nós temos obedecidas as condições iniciais do problema, que a primeira coordenada é menor que a segunda. Logo, o nosso par xy, ele é 2, 4. Certo? O que ele fala mais no problema? Ele pede que a gente determine o termo de ordem P mais 1, onde o P é dado por 3x mais y. Então, ó, o P, ele vale 3x mais y. Bom, então quanto que vale esse P? O P vai valer, o x vale 2, então 3 vezes 2 mais o y que vale 4. Logo, nós concluímos que o P vale 10. Então, ó, ele quer o termo de ordem P mais 1, ou seja, ele quer o 11º termo. Agora nós precisamos lembrar agora do termo geral do binômio de Newton. Quando nós temos uma expressão A mais B elevado a um certo n, o termo geral do binômio de Newton, que a gente indica por TP mais 1, ele é o número binomial de n, escolhe P, vezes o primeiro carinha elevado a n menos P, vezes o segundo carinha elevado a P. Esse é o termo geral do binômio de Newton. Beleza? E a nossa expressão lá do problema, eu vou repetir ela aqui embaixo. Então, logo, eu vou reescrever aqui a nossa expressão original agora. Então, tudo bem? A nossa expressão, a expressão que ele pede para a gente calcular, para a gente encontrar o termo, o 11º termo, é essa daqui, ó, x ao quadrado z sobre a raiz quinta de 143 menos y ao quadrado, tudo isso elevado a 15. Então, vamos lá. Nós queremos calcular o T11, né? Porque é o TP mais 1. E como nós vimos que o P vale 10, então nós queremos determinar qual que é o 11º termo. Então, isso aqui vai ser o número binomial de n, escolhe P. Quem que é o n? É o expoente aqui da nossa expressão. Então, vai ser 15 tomados P a P, mas o P vale 10. Então, 15 escolhe 10, vezes o A. Quem que é o A? O primeiro carinha aqui, ó. Ó, note uma coisa, ó. Esse carinha aqui, ó, x ao quadrado z sobre a raiz quinta de 143, ele tá fazendo o papel do A aqui, ó. Então, o nosso A é todo esse carinha aqui, ó. Então, vai ser x ao quadrado vezes z sobre a raiz quinta de 143. Eu já vou reescrever ela como sendo uma potência. Isso aqui é a mesma coisa que 143 elevado a 1/5. Certo? Tudo isso aqui elevado a n menos p, ou seja, 15 menos 10, que é 5. Tudo isso aqui vezes o b é o menos y ao quadrado. Isso aqui é como se fosse essa primeira parcela mais menos y ao quadrado. Então, o b para mim, o menos y ao quadrado está fazendo o papel do b. Então, vai ser menos y ao quadrado elevado a p. O p vale 10. Então, nós temos isso aqui elevado a 10. Então, agora é fazer conta, né?
Então vamos lá. Então nós vamos ter o número binomial de 15, escolhe 10. Isso aqui vezes... Vou distribuir essa potência aqui para dentro desses caras. Ó. Como eu tenho multiplicações, eu posso fazer isso. Então nós vamos ter, ó, essa propriedade aqui que eu estou usando. Ó. Quando eu tenho A vezes B, tudo isso elevado a M, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M vezes B elevado a M. E a propriedade que eu usei aqui no radical foi essa, ó, que a raiz nésima de A elevado a M, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Para gravar isso, você pode lembrar assim, ó. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Beleza? E as bases aqui se mantêm. Então, ó, vamos lá, vamos distribuir essa potência aqui. Então, eu vou ficar com x elevado a décima. Então, eu vou ficar com x elevado a décima. Esse ponto aqui não tem. É uma multiplicação, tá certo. Então, ó, eu vou ficar com x elevado a décima vezes e elevado a quinta. Tudo isso aqui dividido por 143. Agora eu vou usar uma outra propriedade, ó. Quando eu tenho um certo A elevado a M, tudo isso elevado a N, eu conservo a base e multiplico os expoentes, ó. Eu multiplico esses carinhas aqui, ó. Então eu vou ficar com 1 quinto, 143 elevado a 1 quinto vezes 5. Mas 1 quinto vezes 5 é 1. Então aqui embaixo vai sobrar apenas o 143. Tudo isso vezes... Note uma coisa, ó. Esse número aqui é negativo. Quando eu elevo ele a um expoente par, ele vai ficar positivo. Então eu vou ter y elevado... Vou usar de novo essa propriedade, ó. Então 2 vezes 10, 20. Então seguindo com os cálculos. Então, agora eu vou abrir esse carinha aqui, ó. Para isso eu vou fazer uma nota aqui embaixo, ó. Quando nós temos esse número binomial de n, escolhe P, isso aqui é a mesma coisa que n fatorial dividido pela diferença fatorial, ou seja, n menos p fatorial vezes p fatorial. Então isso aqui vai ficar 15 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 10 menos 5 fatorial, ou seja, 5 fatorial. Tudo isso vezes x a décima, vezes z a quinta, vezes y a vigésima, tudo isso dividido por 143. Agora esse 15 fatorial, eu posso abrir ele da seguinte forma, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial. Lembra que o n fatorial a gente vai decrescendo uma unidade até chegar no número 1? Então, por exemplo, 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então aqui eu posso parar no 10 fatorial, ó. Porque se eu fosse seguir, seria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, até chegar no 1. Mas vai ser conveniente eu parar aqui, no 10. Por quê? Para eu poder cancelar com esse 10 aqui do denominador, ó. Então aqui eu vou ter 10 fatorial. E esse 5 fatorial eu também vou abrir. Então vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo isso multiplicado por x elevado a décima, vezes z elevado a quinta, vezes y elevado a 20. Então agora nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos fazer as simplificações aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Cancela com esse 15 aqui de cima. 10 fatorial cancela com esse 10. Bom, esse 4 com esse 12 aqui vai sobrar 3, porque 12 dividido por 4 é 3. Esse 14 posso simplificar com esse 12 aqui em cima, sobra 7. Aqui tem o 143, né? Perdão, tem esse 143, ó. E para nossa sorte, 13 vezes 11 é justamente 143. Então, 13 vezes 11 vai cancelar com 143. Então, aqui em cima, gente, vai sobrar apenas 3 vezes 7. Ou seja,
Toda essa conta que a gente fez vai resumir em 21, 3 vezes 7, vezes x a décima, vezes z elevado à quinta, vezes y elevado a 20. Esse aqui é o T11, o 11º termo daquela expansão binomial, o que corresponde à alternativa letra E. Voltando aqui para a nossa folha de resposta, 21 vezes x a décima, vezes z a quinta, vezes y a 20, é a alternativa letra E. Beleza, galera? Era isso. Um problema muito bonito, na minha opinião. É um problema difícil. Tem que conhecer algumas coisinhas de sistema. O sistema até que não é tão difícil de ser resolvido. O problema maior são as continhas que nós fazemos aqui para determinar o termo geral do binômio de Newton. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like. Ajudem na divulgação, porque isso aí é muito importante. Beleza? Conto com a ajuda de vocês. Valeu, até a próxima.